Pessoal, bora iniciar a aula então. Muita coisa para aprender hoje, muita coisa para passar para vocês, viu? Boa noite, todo mundo tranquilo? Boa noite. Todo mundo ouvindo tranquilo? Não tem problema aí no áudio, no vídeo de ninguém, não? Não, tá não. Não, certinho. Tá tranquilo. Não, beleza. Pessoal, é o seguinte, como eu já tinha falado para vocês, eu preciso muito da cooperação de vocês nessas aulas. Eu preciso de muitas perguntas. Quanto mais vocês perguntarem, mais vocês questionarem, mais vocês vão conseguir tirar de conhecimento, tá? E para a aula fluir, fica chato eu ficar aqui 2 horas praticamente só falando, vocês ouvindo a minha voz e vendo a minha cara feia. Então, vão participar, vão perguntar. Eu acho que eu entendi, Fernando, mas então é isso mesmo. Vamos confirmar se você realmente entendeu da maneira correta, beleza? Certinho. E sem falar também que vocês são avaliados, né? E a participação também ela é avaliada. Pessoalmente, eu não sou do tipo que gosta de avaliar muito por prova escrita, não. Então, vai ser participação e prática a maioria do que for avaliado. Então, conto com vocês, beleza? Certinho. Então, tranquilo. Vamos começar a aula de hoje aqui. Na aula de hoje, eu vou dividir ela em 2 partes. A gente vai falar aqui na teoria, eu vou explicar o funcionamento de um computador, né? A gente vai estar passando aí das noções de hardware, que como eu comentei na aula passada, o hardware é a parte física do computador. E na segunda parte eu vou dar uma atividade para vocês sobre o que foi visto, para que vocês façam e depois a gente corrija junto para garantir que realmente vocês aprenderam essa questão de hardware. Porque a aula de hoje ela é fundamental para a continuação da nossa matéria. Quem não ter atenção, quem não conseguir realmente aprender, pode vir a ter dificuldade depois, tranquilo? Certinho. Mais gente entrando aqui, deixa eu aceitar aqui. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Noções de hardware. O que é hardware, galera? A gente comentou na última aula, eu falei um pouquinho agora. O que vocês entendem por hardware? Gente, acabei de falar da participação, ninguém? São os dispositivos do computador. As peças. Exatamente. O que mais, além das peças, que a gente pode dizer que é hardware? As partes físicas do computador que dá para mexer. Justamente, é igual está no slide, a parte física do computador. Né? A gente pode dar alguns exemplos aí, memória, HD, placa de rede e vários outros. Eu sempre dou um exemplozinho bobo, mas que se vocês colocarem ele na cabeça, vocês nunca mais vão errar o que é hardware, que é o comparativo de hardware e software. O hardware é aquele que quando você está com raiva, você pode ali chutar, pode bater, pode quebrar. Porque ele é físico, ele é algo físico. E o software é aquele que quando você está com raiva não tem o que fazer. Não tem como você chutar um software. Porque ele é um programa, ele não é algo palpável que você pega. Então, assim, se vocês conseguirem entender essa comparaçãozinha boba, eu posso dar para vocês 1 milhão de exemplos de hardware e de software que vocês não vão errar um, tá? Hardware é aquilo que se pega, a parte que quando fica com raiva você pode ir lá e chutar, quebrar. Muita gente, inclusive, faz isso, né? O mouse de computador, eu já ouvi muito gamer que vai jogar, fica com raiva do jogo e quebra ali o mouse, quebra seu teclado. A parte física ela é palpável. Alguém já fez isso aí, gente? Não, né? Muitas Eu já vezes. fiz. Que isso, pessoal? Que isso? Que isso, vamos ser mais calmos, mais zen, mais paz interior, hein? Beleza, então agora que ficou claro que todo mundo o que é o hardware, né, gente? Certo. Beleza. Se não tiver ficado claro, pode parar que a gente explica de outra forma até entender, tá? Então vamos falar aí agora das principais peças do nosso computador. O que é uma peça, gente? Peça ou hardware? Exatamente. Peça e um hardware é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. A gente vai falar aí agora do gabinete. O gabinete eu coloquei em uma imagem simplificando, né? Ele é essa casca do computador. Ele é onde você guarda as peças do computador, fica tudo ali dentro. O pessoal chama às vezes de chassi também esse gabinete. Também é aceitável o nome chassi. Então é onde você guarda tudo. Esse gabinete, por que eu tenho que colocar as peças dentro do gabinete?
Alguém sabe dizer o motivo de eu colocar as peças dentro disso? Organização e também prevenção que acabe batendo. Exatamente. Para você ter uma organização melhor, né, do seu computador e para você prevenir algumas coisas que podem acontecer se você usar fora, né? Então, você consegue evitar aí que entre muita poeira em excesso, acaba que ele evita um pouco isso também, apesar que não garante que não vai entrar poeira, entra sim muita, tá? E também uma forma de proteger de outras coisas. Por exemplo, tem aquele pessoal que gosta de mexer no computador com a água do lado, com um copo de café. Se derramar e cair por cima do gabinete, provavelmente não vai conseguir entrar para dentro e não vai danificar peça nenhuma. Agora, pensa você está com tudo exposto e derrama ali um copo pequeno que seja de água. O problema é que não vai ser o prejuízo que você vai ter, né? Então, assim, ele tem a responsabilidade não só de organizar, mas também de proteger as peças internas. Muito importante isso aqui, gente. Gabinete não é CPU. Eu já ouvi muito, até hoje a gente ouve muito falar, isso aqui é CPU do meu computador. Gabinete não é CPU. Alguém sabe dizer o que é uma CPU? Processador. Justamente. O CPU é um processador. É uma outra peça que não tem nada a ver. A gente vai falar daqui a pouco dela. Então, assim, não é admissível para a gente, que tem um conhecimento maior, né, falar CPU. Se você for... Sim, pode falar? Temos também APU e GPU. APU e GPU também. Então, assim, APU é integrado os dois, né? E o GPU é o chip gráfico, não é isso? Justamente, é o chip gráfico. Então, assim, muitas pessoas pegam e falam esses nomes aí de forma errônea. A gente que tem um conhecimento maior, se você ligar numa loja querendo comprar uma CPU, vão tentar te vender um processador. Se você liga para mim, Fernanda, quero trocar uma ideia com você, estou dando manutenção aqui, eu acho que o problema é na CPU. Eu vou entender que o problema é no processador. É claro que pessoa leiga vai falar e você tem que saber conseguir entender isso. Tá, você está falando do gabinete, então, né? Dependendo da pessoa, você até corrige, não para criticar ela, mas para explicar, não, essa peça aqui não é CPU que fala, não, fala gabinete, mas com bastante cuidado, tá? Tem gente que se você falar isso não vai gostar de forma alguma, então você tem que saber lidar com as pessoas. Então, não é CPU, é gabinete e chassi. Basicamente, vai ser chamado sempre disso, ou gabinete ou de chassi. Quais atenções que a gente tem que ter na hora que a gente vai comprar o nosso gabinete, o nosso chassi? Quem sabe dizer? Eu tenho que me atentar a quê para comprar isso? Tamanho, espaço, para poder caber as peças tudo certinho. E, principalmente, o local para organização. Justamente. Tudo vai muito em volta disso aí que você falou, do tamanho e do espaço, né? O restante acaba que meio que fica resumido a isso, a questão da organização. Se você tiver um gabinete com um espaço legal, você vai conseguir organizar melhor. Fernando, mas por que tem gente que usa gabinete pequeno? Por que tem gente que usa gabinete grande? Vai depender muito do que você vai ter no seu computador. Quando você compra um computador pronto, não tem o que fazer, ele já vem daquela forma. Mas para a gente que agora já está tendo um conhecimento a mais, né, já estamos aí atrás de ser os experts no assunto, vocês vão ver que não vale a pena comprar computador pronto. Não vale a pena mesmo. Você paga mais caro por um produto inferior. Vale a pena você pegar e montar um produto melhor pelo mesmo preço que ficaria um computador fechado. Tá? Então, o que eu vou tentar primeiramente? O que eu vou ter no meu computador? Eu vou ter processador, eu vou ter memória, eu vou querer gravar DVD? Hoje é uma coisa supérflua, ninguém mais tem usado esse gravador DVD, mas tem gente que ainda usa. Eu vou querer um gravador de Blu-ray, eu vou jogar, porque se eu for jogar eu preciso de uma placa de vídeo, né, para me dar uma qualidade maior. A gente vai falar daqui a pouco sobre a placa de vídeo. Então, tudo isso ocupa espaço. Geralmente, quando eu vou fazer alguma compra ou vou indicar alguma compra, primeiro eu pego toda a especificação do que o cliente vai fazer, eu passo a listagem de peças, faço a listagem de peças, e depois disso que eu vou olhar o gabinete para me saber se cabe aquilo ou não. Geralmente é bom deixar por último, beleza? Aí a gente falou o seguinte, é a parte de proteção, né? A parte onde tudo fica guardado. Mas também temos uma parte elétrica no gabinete. Uma parte bem simples, mas que é elétrica também, que seria ali o botão de power, né?
o botão de reset, e tem alguns gabinetes que tem ali frontais também, na frente dele, onde você colocar o USB, né? Para não ter que toda vez ir lá atrás do computador e colocar o pendrive lá. Eu coloquei na imagem aí algumas ligações elétricas dele. Vocês estão conseguindo ver na imagem aí? Pequeno, mas tá vendo. Isso. Basicamente, a gente vai ver isso na prática quando a gente voltar, é claro, né? Mas basicamente são fios que saem ali do botão power do computador, do botão reset e do USB, e eles vão conectados na placa-mãe para fazer a comunicação de energia, tá? Mas aí o que acontece, pessoal? É possível um computador funcionar fora do gabinete? Alguém sabe dizer? Sim, é possível. Uso o meu direto fora. Eu também já fiz isso. Não faço mais não, viu? É fria. Mas é o Não, eu boto em seguinte. cima de uma caixa de madeira. Ah, não. Aí sim. Aí você tem um organizador, né? Aí é tranquilo. Pessoal, é possível sim, tá? Como o colega falou, ele mesmo usa aí. Só que o que acontece? Aí algumas coisas você tem que ou adaptar ou usar métodos alternativos. Eu não vou falar gambiarra porque é deselegante, tá? Usar métodos alternativos para que faça funcionar. Tem 2 fiozinhos desses aí que eu coloquei que eles vão ligados no botão Power. Como que funciona esses fiozinhos? Vocês conseguem ver a minha mão aqui, ó? Uhum. Na ponta dos meus dedos, vão imaginar que é o botão Power, tá? Quando o computador está desligado, os fios estão afastados, tá? Quando você aperta o botão Power, ele faz a junção dos fios ali, eles vão dar contato, tá? Vão emitir uma fagulha elétrica e essa fagulha vai estar iniciando o funcionamento do computador. Então a gente pode dizer o seguinte, que o botão Power, digamos que é um motor de arranque de um carro, é ele que inicia a partida do computador. É ele que fala, liga aí, vamos funcionar. Então, assim, se você tiver o gabinete ele já é próprio, é tranquilo. Ele vem ali, você aperta o botão, você nem sabe. Eu acho que muitos de vocês nem sabiam que isso tinha. Sabia? Todo mundo já tinha consciência que assim funciona a partida de um computador? Não sabia não. Não. Então, ela é dessa forma. Não só vou falar, mas na parte prática eu vou provar para vocês. Nos meus dedos aqui, vamos supor que são 2 pininhos, que é onde esses cabinhos vão ficar encaixados. Quando eu não tiver, o gabinete estiver fora, é possível eu vir com uma chave de fenda, encostar ela nesses 2 pininhos e o computador vai ligar. O que prova que aqueles 2 fiozinhos que se encontram lá é a mesma coisa da chave de fenda, que eles estão iniciando o computador. Né? Então, para que tem o botão Power? Para não ter que toda vez abrir e fazer um processo interno no computador. O botão de Power ele faz essa facilitação para mim. Botão Reset é a mesma coisa. Tem outros 2 pininhos lá, né? Tem 2 cabinhos que são ligados e vão no gabinete. Quando você aperta o botão Power, esses cabinhos encostam lá e faz o contato, reseta o computador. Também consigo, com a chave de fenda, reiniciar o computador. Alguém já fez esse processo de ligar, desligar e reiniciar usando a chave de fenda? Não. Eu já. Já fez? Já? Tem gente que já, tem gente que não. Então, assim, são macetes muito simples. De cara, qual defeito que eu consigo diagnosticar usando a chave de fenda? Vocês sabem dizer? O botão falhando? Botão falhando, algum cabo que possa ter quebrado, né? Tem pessoas que às vezes vão fechar o gabinete, então alguns gabinetes que eles abrem a lateral e a parte frontal junto, né? Principalmente da HP, eu já peguei alguns assim. Quando a pessoa vai fechar, ela não se atenta, fica um fiozinho no canto ali, a hora que aperta o parafuso, rompe o cabo, né? Então eu consigo Arrebenta o cabo. E arrebenta o cabo. Então, o botão Power não funciona, eu fui lá com a chave de fenda, ligou. Opa! Então já sei que é problema ou na fiação do botão Power ou no próprio botão Power, né? Então, o gabinete também tem essa parte elétrica aí. Ficou bem claro isso, galera? Ficou certinho. Ficou. Beleza, então. Se tiver dúvida, falem, deixa passar não. Placa-mãe. Placa-mãe, ou motherboard, em inglês, o próprio nome fala, ela é a mãe, né? Ela é responsável por tudo, entre aspas, ali dentro. Para resumir em uma frase só, qual que é o funcionamento da placa-mãe? Alguém aí sabe dizer? Para conectar as peças, fazer o funcionamento. Correto. A placa-mãe ela faz a conexão e a transmissão de dados entre as peças.
né? Então, ela vai permitir que o processador se comunique com a memória, que o processador e a memória se comuniquem com o HD, que o processador se comunique com a placa de vídeo, né? Que é a placa off-board, a gente vai estar falando daqui a pouco. E essa placa-mãe, ela é resumida aí em várias partes, que a gente vai ter uma aula própria de placa-mãe, vamos falar detalhado de cada um. Mas muito importante falar o seguinte, ela tem aí a entrada de processador, que está mais ou menos no centro aí. Eu acho que não aparece o meu mouse para vocês, aparece aí ou não? Eu mexendo com o mouse. Parece. Então, aí onde que eu estou circulando o mouse é onde que o processador vem encaixado, tá? Então, assim, ela recebe o processador aqui, ela tem esses slots aqui, isso aqui é chamado de slot. É onde que eu vou encaixar a memória, esses aqui são slots de memória, e eu tenho vários slots aqui embaixo também, ó, que são slots onde que eu posso colocar aqui, por exemplo, placa de vídeo, esse slot um pouquinho menor na cor preta aqui eu consigo colocar uma placa de rede, uma placa de áudio. Ô, Fernando. Oi? Quando eles falam que a placa-mãe queimou, eles falam que ela queimou inteira ou foi só algum desses componentes aí que queimou? Cara, depende. Você tem profissionais e profissionais. Você tem aquele profissional que deu qualquer defeito de placa-mãe, alguns por desonestidade, outros por não, outros não é por maldade. Às vezes queimou um simples transistor, um simples capacitor. Capacitor, para quem não sabe, são essas pecinhas aqui, ó. A gente vai ter aula sobre troca deles também, tá? E diagnosticar quando estão com defeito. Aí o cara não sabe arrumar, fala, ó, sua placa-mãe queimou. Ah, mas queimou mesmo? Não, queimou. Eu coloquei outra placa-mãe no lugar para testar e funcionou belezinha. Claro que funcionou, a outra está funcional. Agora, quem que chuta mais ou menos o preço de um capacitor desse aqui? 2, 3 centavos? Não chega a tanto, não. Vamos colocar uns R$2. Uns mais carinhos, sabe? R$2, isso foi mais carinho. Um desse aqui eu tenho noção que está em torno de 80 centavos, ó. Você vai e compra, tem que ser o próprio, a gente depois vai ver como identificar qual que é, como comprar, tá? E aí, quanto que vocês acham que é um serviço para fazer uma troca dessa aqui, ó? Diagnóstico e troca. Mais ou menos, quem chuta? Uns R$70. Por aí. 40, 50. Por aí, não estão muito errados, não. Tem profissional que vai ser aí mais em torno de 40, 70, já vi até em torno de 100, tá? Porque tem um diagnóstico que é feito, né? Vamos colocar um superfaturado, R$100, né? R$100 para trocar um capacitor desse. Quanto que vocês acham que é uma placa-mãe? Colocar um atual hoje, não precisa ser as top, não. Uma placa-mãe nível mediano hoje. Na minha, quando eles foram trocar, eles falaram que eram uns 500. 500 já é um melhorzinho. 500 já é um melhorzinho. Hoje você encontra placa-mãe assim, bem mediana em torno de R$300, R$350. E aí, como o cliente ficou nessa? Ao invés de gastar R$100, gastar 350, mais aí, vamos colocar R$50 de mão de obra para fazer essa troca. Complicado, não é? O cara deve ter ficado furioso, né? Às vezes não fica por não ter conhecimento. Mas se esse cara descobrir depois por algum motivo, né? Não sei se foi na turma de vocês que eu comentei na aula passada ou na outra, que eu tive um cliente que eu faço muito serviço para ele. Aí ele precisou de um trabalho aí, me ligou, mas eu estava viajando. Falei, ó, só chego semana que vem, você pode aguardar? Ele, não posso, vou ver o que eu faço. Arrumou outra pessoa, a pessoa trocou a placa-mãe, diagnosticou que o problema era na placa-mãe e trocou, funcionou, belezinha, ficou satisfeito. Quando eu cheguei de viagem, ele me ligou. Ó, Fernando, tive que trocar a placa-mãe e tal. Ah, mas resolveu? Resolveu. Mas como eu sei que você tira componente, e você já faz muito serviço para mim, pega aqui essa placa-mãe para você tirar componente para você. Você quer? Ah, quero, eu vou buscar. Busquei a placa-mãe. Cara, a hora que eu olhei, 2 capacitores estufados. Falei, tá estranho, né? A pessoa não tentou nem trocar o capacitor. Capacitor é o que mesmo? O capacitor são essas pecinhas aqui, ó. Ah, tá, sei. Tá? A gente depois vai entender melhor o funcionamento deles. Basicamente, vamos falar que o funcionamento deles é energia. Vão receber e passar energia. Por enquanto, vamos entender assim, tá? Para facilitar. Certo. Troquei os 2 capacitores, adivinha o que aconteceu? A placa-mãe funcionou perfeito. De novo, você contou aqui. Foi aqui que contei, né?
Se alguém Foi, tiver semana explicado, passada. isso funcionou perfeitamente. Não teve como te falar para o cliente, falar, ó, sua placa-mãe está funcionando, vou te cobrar tanto, te devolver ela, você fica como reserva. Com certeza esse outro rapaz nunca mais vai fazer serviço para ele não indica para ninguém, e se alguém comentar, Beltrano faz serviço, você conhece? Não, ele é ruim de serviço, ele é terrível. Então a gente tem que ter essa tranquilidade de olhar, fazer os reparos, sempre que possível, não trocar peça, reparar, agrega no valor do serviço da gente, que fica mais caro, né, de serviço, e o cliente não gasta com peça, e vai ficar satisfeito com você. Beleza? Atenção ao comprar as placas-mães. A gente tem que ter a seguinte atenção. Quantidade de slots de memória que ela tem, né? Às vezes eu quero colocar mais memória, mas o slot ele só tem 1, 2 slots, isso acontece muito hoje, né? Então tem que ter uma atenção muito grande nisso. Tem que ter atenção a quais processadores que essa placa-mãe é compatível, porque eu não posso, por exemplo, eu vou arrumar um i7, não, tem uma placa-mãe na promoção ali de R$100, vou comprar ela, que aí eu coloco o meu i7, né, tá mais barato, e eu vou me dar bem. Só que aquela placa-mãe não pega um i7, né? Ela pega no máximo, aí, vamos dizer, um Intel Celeron, que é um processador muito fraquinho. Então a gente tem que se atentar. Meu computador, meu cliente ou eu quero um processador bom, quero um i7. Beleza. Fernando, Pode falar? mas como que você vai saber qual processador é capaz de se conectar nessa placa-mãe? Você entra na especificação técnica da placa-mãe. Você vai lá no Google, aí você olha lá, comprei... Não vou nem dar o nome que existe, não. Vou colocar, comprei a placa AA1. Quero comprar ela, AA1, o nome dela. Coloca lá, especificação técnica, placa AA1. Dentro dessa especificação, você vai ter o que ela aceita, o que ela não aceita, a quantidade de slots dela. É bem completo, tá? Quando voltarmos para a parte prática, nós vamos fazer isso na prática também, tá? Para vocês entenderem melhor. Hoje, assim, a gente está dando uma pincelada bem geral, porque é necessário, extremamente necessário, que vocês tenham um entendimento mínimo do funcionamento, né? Para que a gente possa dar sequência, beleza? Principais problemas da placa-mãe. Tem diversos problemas. A maioria das vezes é capacitor estufado, trilha dela rompe. O que acontece? Se vocês for olhar aqui, ó, ela tem uns desenhozinhos aqui que se chamam trilha. Tá vendo o mouse aqui acompanhando? Ó? Aí o que acontece? Uma trilha dessa dá no meio dela um queimadinho, ela rompe. Faz a mesma coisa que a gente falou lá atrás. Ó, a trilha tem que ser encaixada, né? Para passar energia nela. Aí ela rompe, ela faz isso aqui, ó. Então você tem que ir lá e fazer correção através de solda. Vamos aprender isso na prática também, tá? Acontece às vezes de conectores também quebrarem um encaixe de conector. É possível, a gente troca esses encaixes, sai baratinho para fazer a troca, tá? Às vezes os slots também quebram, também é possível fazer a troca de slot. São diversos problemas, mas os principais que vocês mais vão pegar é isso aqui, ó. Capacitor estufado. Não está salvando data e hora, você pode procurar algum capacitor que vai ter algum capacitor com problema. Não está reconhecendo memória, pode procurar nesses capacitores que é ao redor da memória, que vai ter algum com problema. E é bem visual, viu, gente? Na maioria das vezes você não precisa de fazer teste com multímetro para ver se está passando energia nem nada, não. Você olha, o capacitor é retinho em cima. Ele vai estar com aquela barriguinha e às vezes essa barriguinha aqui vai estar até aberta. Aberta mesmo. Então, assim, é bem fácil de estar diagnosticando esse tipo de defeito, tá? Vamos passar para frente aí. Ficou claro sobre placa-mãe, gente? Certinho. Beleza. Sim. Então, vamos lá. Processador, agora sim, CPU, né? O processador é responsável por fazer todos os cálculos do computador. Não sei se vocês já sabem, mas o computador ele não entende uma linguagem comum. Ele entende basicamente números binários. Uma sequência de 0 e 1, né? Pode ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e assim infinitamente essa sequência. Essa sequência, para ele, ele traduz, né, na linguagem que ele entende e dá os comandos através dessa sequência. Então, se ele trabalha só com números, vocês concordam que ele faz muito cálculo, correto? Certo. Então, a CPU, o processador, é responsável por fazer cálculos. Na parte prática, e trazendo aí para uma linguagem mais comum, ela é responsável por toda a parte de processamento, por toda a parte pensante de um computador. Se a gente for comparar com o corpo humano, a gente pode dizer que o processador ele é o cérebro, tá? Então, assim, ele é a unidade pensante do computador. Tá?
Processadores têm diversos níveis de qualidade, eles têm diversos modelos. Na hora de comprar, na hora de olhar, a gente tem que se atentar muito a isso. O cliente está com problema no computador, está muito lento. Por que está lento? O processador geralmente é um indicativo de lentidão, um processador antigo que não consegue adequar o que o cliente quer. Eu pego muito caso, às vezes, de escritório de contabilidade, que o pessoal começou aí há 20 anos atrás, quando era o Windows 98, Windows 2000, e hoje quer atualizar para o Windows 7, para o Windows 10 e querem que rodem os aplicativos. Gente, não vai rodar, não tem como. Não adianta você chegar no cliente e falar, vamos melhorar. Não. A placa-mãe do cliente já é uma placa-mãe muito antiga, não vai aceitar componentes mais novos. O processador já é um processador muito antigo. Aí você fala, vamos trocar então o processador e a placa-mãe? Vamos, já vai ficar na casa de R$800, 900, qualquer um. Então, acaba que já compensa aí você montar todo um computador novo para o cliente. A gente deve se atentar, quando for comprar, principalmente na frequência de dados que esse processador tem. Geralmente é medido em gigahertz. Tá? Quanto maior a frequência, maior a velocidade de transferência de dados dele. Tá? O processador ele processa o que é necessário e envia para a memória do computador. Daqui a pouco vou explicar melhor como que a memória recebe esses dados, tá? Então, assim, quanto maior a frequência, maior vai ser a velocidade dele. E os processadores de hoje ainda tem a questão de núcleos, eles têm mais de um núcleo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um processador de 3.0 GHz de frequência, tá? Que está avisando que falta 10 minutos para acabar essa aula. Quando acabar essa aula, eu vou fazer um intervalozinho de 2 minutos só para tomar uma aguinha. E aí já abre a próxima, beleza, pessoal? Vocês clicam no segundo link lá. Beleza. Então, vamos lá. Temos aí um processador que a velocidade dele é 3.0 GHz, porém ele tem 2 núcleos. Vamos dizer que cada núcleo é uma unidade pensante, cada núcleo é um cérebro. Então, se esse processador tem 2 núcleos, quando ele for forçado e somente quando for necessário, ele vai abrir o segundo núcleo. Então, ele vai funcionar a 3 GHz mais 3 GHz do outro núcleo dele. Então, ele vai conseguir uma velocidade aí, de cálculo de 6.0 GHz. Ficou claro isso? Certinho. Beleza. A gente tem que se atentar também a um outro detalhezinho. Tem alguns computadores que você olhar e fala, tem 2 núcleos e 4 threads. Um negócio que chama threads. Então, quer dizer que ele tem 4 núcleos ou 2? Alguém sabe dizer e o porquê? Teoria 4, mas na prática somente 2, porque cada núcleo simula 2 núcleos. Exato. Foi muito feliz aí no seu comentário. O que acontece? Ele tem 2 núcleos físicos. Se você abrir o processador, for virar com uma lupa detalhada, ele tem 2 núcleos. Porém, ele simula 4 núcleos. Mas ele não consegue ter a velocidade real de 4 núcleos. Ele vai ter velocidade real aí de uns 3 núcleos, 3, alguma coisa, mas ele não consegue um desempenho tão forte. E geralmente o computador, quando ele precisa de trabalhar com essas threads, que são núcleos que não são físicos, são simulados, ele costuma também judiar da memória do computador. Ele costuma pegar um pouquinho do desempenho da memória para auxiliar nisso. Beleza? Tranquilo, pessoal? Entenderam isso? Ficou claro? Tranquilo. Diferença de thread, núcleo. Sim? Eu tenho uma dúvida aqui. Manda ver. Suponhamos que você tem um processador de 2 núcleos, 4 threads, a frequência de 3 GHz. Sim. Que daria aí 12 GHz ao todo. 12, isso. Aí, e se a gente pegasse, por exemplo, um processador com somente 2 núcleos trabalhando a 8 GHz cada? Cada um trabalhando a 8 GHz? No caso, ele sendo a mesma frequência do outro, só que com 2 núcleos. Qual que seria o ideal para se trabalhar com ele? Vamos ver se eu entendi. Eu tenho 2 núcleos e 4 threads em um processador, então ele vai simular 4 núcleos,
e com os 4 juntos ele vai ter 12 GHz. Não, no caso ele teria a mesma frequência. A mesma frequência do outro, só com 2 núcleos. Isso. Se tiver 2 núcleos físicos, vai trabalhar numa velocidade maior. Sempre que a gente fala de núcleo físico, você vai ter uma velocidade maior, porque é real. Ele não simula, né? A gente pode dizer, de certa forma, que quando o processador abre as threads, né, que são os núcleos que não são físicos, eles são simulados, ele está trabalhando um pouco acima do limite real dele, entendeu? Ele é preparado para trabalhar um pouco acima mesmo, não tem problema não. Não vai estragar, não vai danificar nem nada. Mas ele não vai conseguir chegar à realidade de 4 núcleos físicos. Então, quando a gente diz núcleo físico, você sempre vai ter um desempenho maior do que núcleos que são simulados, tá? Sim, sim. Agora, suponhamos que você tenha um dual core, 2 núcleos, e que tem a frequência de 3 GHz cada. E você tenha um quad-core trabalhando a 1.5 cada, sendo 4 núcleos físicos. Todos eles núcleo físico. Qual que seria o melhor indicativo? Vai depender, cara. Vai depender para que você vai usar. Pelo seguinte, ele vai ter uma velocidade até 1.6 GHz, só que o outro ele tem 3.0, vamos dizer, vamos arredondar. Tem programas que especificamente eles te exigem um processador que tenha um desempenho de 3.0 GHz, mesmo que seja somente um núcleo, entendeu? Então, o seu quad-core não vai conseguir. Por exemplo, Fernando, eu vou jogar. O de 2 núcleos vai te dar um desempenho melhor, tá? Ele vai te dar um desempenho melhor porque o jogo geralmente exige uma frequência mais alta. Fernando, eu vou fazer uma conversão de vídeo. O de 4 núcleos de 1.6 vai te dar um desempenho maior, porque ele não exige muito de cada núcleo, mas ele vai abrir todos os 4 núcleos de uma vez só. Vocês têm que entender o seguinte, um computador, quando ele é forçado, cada processador ele trabalha de uma forma. Tem gente que fala, vou comprar um i7 porque eu mexo com edição de texto, só internet, mas ele vai ficar muito rápido. Cara, jogou dinheiro no lixo. Por quê? O computador, quando ele abrir, o processador vai estar somente com um núcleo ativo. Ele não vai ativar os 7 núcleos desde o início, a não ser que você faça uma configuração para isso, que a gente vai aprender mais para frente. Quando ele achar que é necessário, ele vai ativar mais um núcleo, mais 2, mais 3, até chegar ao pico máximo de núcleos dele. Tá? Provavelmente esse quad-core, quando você for jogar, ele vai fazer o seguinte, ele vai conseguir jogar o jogo com especificação técnica mais baixa e não vai abrir os 4 núcleos. Entendeu? Porque o jogo não é necessário, às vezes, abrir os 4 núcleos. Mas eu quero que o jogo rode com a especificação máxima, qualidade máxima gráfica. Você quer, mas o seu processador vai entender que não é necessário. O processador entende que não é necessário rodar com qualidade máxima. Ele entende só que é necessário rodar. Entendeu? Já quando você diz, por exemplo, conversão de vídeo, edição de vídeo, é básico. Todo programa de conversão de vídeo, automaticamente ele vai abrir todos os núcleos do seu computador. A não ser que você faça a configuração impedindo isso. Ficou claro isso? Não? Ficou não? Vou explicar de outra forma, então. Quanto mais núcleos você tem, digamos que o maior número de ajudantes você vai ter para você fazer algo, correto? Correto. Vamos colocar aqui que eu tenho 2 pessoas que conseguem carregar 50 quilos cada uma, tá? E eu tenho 4 pessoas que conseguem carregar 10 quilos cada um. Eu tenho 100 quilos ali para ser carregado, independente da quantidade que vai ser carregado. E eu preciso de levar para ponto A, do ponto A até o ponto B. O computador ele vai entender o seguinte. Com um núcleo eu consigo carregar esses 100 quilos? Consigo carregar esses 100 quilos tranquilo. Então só vou abrir um núcleo. Os trabalhadores, que são 2 ali que conseguem carregar 50 quilos, somente um vai trabalhar e em 2 viagens ele vai trazer aqueles 100 quilos do ponto A para o ponto B, correto? Certo. Vai pegar 50 e depois 50.
Aquele trabalhador que só consegue carregar 10 quilos, ele também consegue trazer os 100 quilos para cá. Tranquilo, sem dar problema. Só que ele vai gastar 10 viagens. Vocês concordam? Uhum. Assim funciona também com processamento. Se o processador entender que é possível executar aquela tarefa sem travar, usando somente um núcleo, ele vai abrir somente um núcleo. Agora, se ele entender que é necessário mais de um núcleo, aí é que ele vai abrir no desempenho. Né? Por isso que assim, a gente tem que entender o que eu quero usar, o porquê que eu quero usar. Mas nessa teoria sua aí que você falou, Fernando, não seria mais rápido os dois levar 50 cada um, não? Sim, seria mais rápido, mas o computador ele entende o seguinte, somente uma pessoa consegue trazer esses 100 quilos ali sem machucar, sem acontecer nada de errado, sem travar, consegue? Consegue. Beleza, o computador entende que a tarefa tem que ser feita. O computador não entende que você quer o desempenho máximo em todas as tarefas que você for fazer. Entendeu? Entendi. Porque senão o que acontece? Trabalharia o tempo todo com todos os núcleos ativos, aumentaria o desgaste das peças. Quanto mais núcleo você ativa, mais energia você gasta. Né? Então você tem um maior desgaste, você tem um maior consumo de energia para fazer algo que era possível fazer um pouco mais lento. Entenderam como funciona? Entendi. Basicamente é assim. Nós vamos ver durante o curso que tem formas para você mandar o seu computador desde o início ativar todos os núcleos. Tá? Tem formas de você configurar o seu computador. Para determinado programa que eu abri, eu quero que você ative tudo que tem de recurso para ser rápido. A gente vai estar aprendendo. Colocar como prioridade? Colocar como prioridade.